Vamos falar um pouco de história, da nossa história. Eu sou apaixonado pela história do sudoeste do Paraná e também pelo rádio. E o rádio teve um papel fundamental para que a Revolta dos Poceiros, que aconteceu aqui na região sudoeste lá em 1957, tivesse um resultado, um desfecho positivo. Você que está acompanhando a gente aí na região de Guarapuava, na região de Ponta Grossa, nós tivemos aqui uma grande revolta dos poceiros, dos colonos, lá em 1957, para reivindicar o direito de ter as terras. Isso ganhou uma repercussão nacional e internacional na época. E essa história envolvendo a comunicação através do rádio, mais especificamente da Rádio Selinalta, lá em Pato Branco, que foi praticamente a rádio mãe do Sudoeste, virou um livro lançado no último domingo pelo jornalista Beto Rossati. É ele que está ao vivo comigo aqui nos estúdios para contar um pouco sobre a obra que resgata essa história. Bom dia, Beto, acordou cedo. Bom dia, cedinho. Aliás, essa é a lida do jornalista, né, Romeu? Você também vem para cá, para os estúdios cedinho, preparar esse programa maravilhoso aí. Muito bem. E levando as primeiras informações do dia. E o livro? Como então, foi esse Romeu, é uma trabalho de alegria pesquisa? estar aqui no seu programa, trazendo então o livro Rádio Selinalta, uma voz forte em meio à revolta dos poceiros. Essa revolta, né, que foi aqui na nossa região, divisor de águas da história do sudoeste do Paraná. Porque o livro ele retrata outros tempos, né, Romeu? Eu cresci ouvindo estas histórias do meu pai, da minha mãe. A minha mãe, por exemplo, foi uma das primeiras professoras lá no município de Mariópolis. Não é? Fundado por Mário Fontana, um baluarte, não é, do processo desenvolvimentista aqui da região sudoeste do Paraná. Ele era um visionário. Né? Mário Fontana, por exemplo, as ruas em Mariópolis, elas têm o dobro da largura das ruas das cidades da região. Isso. Por quê? Ele fundou o município de Mariópolis, ele tinha uma visão, ele era um visionário. Ele se inspirou, por exemplo, em cidades modelo na época, estamos falando do início, né, da década de 1950 aqui na região, 1960, se inspirou em cidades europeias, né? Com ruas largas, prevendo o futuro, onde nem sequer o automóvel fazia parte do cotidiano das pessoas. Então, veja, este homem, por exemplo, estava a ponto de fundar uma usina hidrelétrica no Rio Chupim, lá no Rusa, com uma estrada ferroviária, né? Aqui na nossa região. É incrível. Uma loucura. A minha mãe, eram outros tempos, né, Romeu? Onde o acesso à educação era muito difícil. A minha mãe, por exemplo, como primeira professora, foi convidada pelo Estado a dar aulas, tendo apenas a 4ª série do primário, né? Daquela época. O ensino fundamental da época. Dava aulas, né? E depois ela, claro, se aperfeiçoou, estudou e tornou-se uma professora, né? Durante 40 anos dando aulas ali em Pato Branco, em Mariópolis. Fazia 4 quilômetros de bicicleta, Romeu. Eram tempos difíceis. Na época em que as mulheres só usavam saias, né? A minha avó materna, por exemplo, né? A minha mãe não usava calças na época, porque a minha avó materna considerava um sacrilégio mulher usar saia. Imagina, estamos falando de 50 anos atrás, Romeu. Que foi a época da revolta. Como evoluímos, né? Poceiros, e outras histórias aqui do sudoeste do Paraná, né? Porque a Rádio Selinalta e o rádio, né? Foi digamos assim, o fator de aglutinação social numa época em que um exemplar da revista Cruzeiro, por exemplo, aqui no sudoeste do Paraná, era algo raríssimo. Era tão raro encontrarmos algo impresso aqui no meio de comunicação da região, como comunicação da região, como que era tão raro quanto encontrarmos uma pepita de ouro, por exemplo, na esquina aqui em Francisco Beltrão. Claro. Né? Então, era difícil, a população cabocla que habitava nossas terras aqui, realmente tem uma história muito rica. E o rádio, nesse contexto da Revolta dos Poceiros, foi fundamental. Foi fundamental. Porque lá em Pato Branco, a Selinalta fazia esse trabalho, que era Colmeia, e aqui em Beltrão nós também tivemos exatamente, a Rede Colmeia, né? De comunicação, né? As duas cidades agiram praticamente que em sincronia naquele momento da nossa história, mas o rádio era o fator da aglutinação, porque as famílias, né? Imagine a floresta de araucárias aqui da região. Nós estamos falando de uma região que era um sertão naquela época, né? Verdade. 50 anos atrás. Então as pessoas não tinham comunicação entre si. Né? Pessoas viviam literalmente isoladas e foram vítimas aí das atrocidades dos jagunços que vieram para cá em nome das companhias de terra,
grilar as terras aqui do sudoeste do Paraná. Esse termo poceiros, né? Eu sou contra esse termo porque, na verdade, eles eram os legítimos proprietários da terra à época aqui. Né? E aí as companhias de terra criaram aquele contexto social, né, que nós tivemos então, né, de pressão daquele colonizador que era o dono das terras aqui, o proprietário, né, o legítimo proprietário. Então, criou aquela condição toda, né, que nós acompanhamos ao longo da história. E o rádio, então, foi um fator preponderante, né, porque as pessoas não tinham acesso à informação através do jornal, das revistas, como nós temos hoje, televisão, então, imagine, nem passava, né, nem se cogitava, né, pelas pessoas. Então, o rádio era o fator de aglutinação social. E o que você procurou contextualizar e colocar nessa obra? Então, nós trouxemos um resgate histórico, naturalmente, da inserção do rádio no mercado brasileiro, né, no Brasil. Né? Citamos aqui Landel de Moura, né, que foi o idealizador, na minha concepção, do rádio no Brasil. E então, a partir dali, contextualizamos um pouco, né, da história do rádio no Brasil, né, partindo para esse contexto regional. Assim, muito rapidamente, a história do rádio no Brasil, porque o foco da obra realmente é a história do rádio no sudoeste do Paraná, né, e o rádio como um fator, né, de aglutinação social, né, de organização da sociedade. Ivo Tomazoni, por exemplo, ao fazer um discurso inflamado por volta das 11h30 da manhã, né, daquele ano de 1957, trouxe a população armada de foices, facões, espingardas, taquaris, né, enfim, enxada, Romeu. As ferramentas, né, dos agricultores na época, dos nossos colonizadores, trouxe então aquela multidão enfurecida para a praça e aí os desdobramentos, né, da revolta dos poceiros, que nós acompanhamos aqui, né? Nós temos imagens do lançamento do livro, produção. Dá uma olhadinha aí. E foi um privilégio, viu, Romeu? Foi um privilégio, podemos lançar o livro. Bacana. Na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, exatamente. Ter como cenário, aí vemos Frei Policarpo BR, Frei Nelson Rabelo, né, Romeu? Pessoas do nosso dia a dia. Frei Policarpo BR, por exemplo. Desbravador da comunicação. Exatamente. Né? Ele é uma pessoa também que eu atribuo assim como um visionário, né? Com certeza. Ele enxergou no rádio uma ferramenta para o processo de evangelização na época, Romeu. Porque como que a igreja, a mensagem também, né, ia chegar às pessoas daquela época. O Frei Policarpo andou no lombo de burro cortando o sertão aí, né? E também acompanhou, até porque a rádio Selinalta, na época, que era como ela funcionava ali perto da igreja. Na Torre da Igreja, por um tempo, né? Um pouco antes, lá na Casa Rádio. Fica ali perto de onde está a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Linda igreja, aquele mosaico maravilhoso, né? É verdade. Então e as imagens do lançamento? As imagens do lançamento que foi no último domingo, Romeu. Beto, onde eu encontro o livro? Quem está acompanhando a gente gosta um pouco da história. Onde pode encontrar o livro? Esse livro você pode pedir aí através do e-mail betorossati@gmail.com ou na Casa Canônica em Pato Branco, né? Nós temos lá o livro à disposição. Como é uma obra, é uma iniciativa privada, meu agradecimento à Fundação Cultural Selinalto, que foi patrocinadora, né, da parte material desse livro. Então, Frei Policarpo, Frei Neuri, Frei Nelson, foi o revisor desta obra, né, Romeu? Legal. É um privilégio ter Frei Nelson como revisor da obra. Transmite um grande abraço a todos lá. Um abraço aí, então, muito obrigado pelo apoio. Agora, obrigado a você, Romeu. Nós temos uma história juntos no jornalismo. Legal. Obrigado à Rede Massa por abrir espaço para a valorização da cultura regional. E essa é a nossa função. Você sabe que colocar um livro no mercado regional, no mercado literário, é um desafio, né? Porque as dificuldades são enormes e nós só conseguimos isso, registrar e marcar aqui para a posteridade a história regional, graças ao apoio de jornalistas como você, da Rede Massa, identificada, né, com a cultura regional e permitindo esse trabalho. E muito obrigado. Conosco, viu, meu irmão? Um muito abraço, obrigado. Parabéns. E claro, esse livro está aqui autografado para você levar para a sua biblioteca particular. Vou levar, sim, com o maior carinho. Depois eu vou autografá-lo ali e Perfeito. Vou entregar ao Romeu Júnior. Muito obrigado. Obrigado a você de casa. Um abraço. Abraço, Beto Rossati, né, competente jornalista lá da Rede Selinal, transmitindo e fazendo esse trabalho aí de resgatar a história. É o Beto que se une junto com o meu querido Ivo Pegoraro, que é um apaixonado pelas histórias da região, e tantos outros jornalistas profissionais de comunicação que se dedicam
para que as novas e futuras gerações saibam um pouco do que aconteceu aqui na nossa região.